E algumas semanas se passaram de uso com a nova One UI 6.1 e hoje eu vim contar pra vocês a minha experiência de uso aqui com o Galaxy S23 Ultra, se tem dado BO, se não tem dado, quais são os recursos aí que estão sendo mais usáveis, algumas mudanças também, algumas funções que saíram. Fica até o final do vídeo pra você entender e não perder nada. E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Eu me chamo Sabrina Rezende e bora de experiência com a nova One UI 6.1. Pra gente falar mais sobre isso, testar mais celulares, interfaces e tudo mais, já rola a tela pra baixo, deixa aquele likezão do dia, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber os próximos vídeos, dicas, tudo aí, ó, em primeira mão, tá? E eu te aguardo também lá no meu Instagram e no meu TikTok, por lá a gente continua papeando, testando o celular, fazendo teste de stories, então me segue por lá também que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Primeira coisa que eu separei, a questão de personalização do Always On Display. Agora a Samsung deu aquela repaginada. Eu não tava mais usando o Always On Display da forma realmente como ele deveria ser, né? Que é a tela sempre ativa. Eu deixei para que somente quando eu clicasse assim na tela, né? Tocasse assim, ele me mostrasse o Always On Display, né? O horário, se tinha notificações e tudo mais. Por conta disso, a gente conseguia fazer uma personalização, né? Tela de bloqueio uma coisa, Always On Display outra coisa. Agora, se você for, né, pelas configurações na parte de Always On Display, apesar de ter uma seção ali específica, você não consegue personalizar, entendeu? É só possível fazer isso pela tela de bloqueio. Então, você tem que ir na tela de bloqueio, escolher ali o relógio e meio que aquilo ali também se liga ao seu Always On Display. Antes, né, temos os métodos do Good Lock, porém, o Lockstar, que é o módulo que a gente consegue acessar as configurações da tela de bloqueio e do Always On Display, ele tinha que atualizar. Bem depois que essa atualização chegou, atualizei e agora ele dá erro quando eu clico para poder personalizar o Always On Display. Então, assim, é algo que a Samsung tirou, porém também não tá funcionando pelo Good Lock. Eu não sei se tá dando erro somente comigo, vocês me contem aí nos comentários também, né? Eu vou falando aqui, vocês vão comentando aí, pra né, ninguém esquecer de comentar nada, tá? Combinado? Porque é muitos tópicos aqui, então vão soltando aí aos poucos, conforme você vai assistindo o vídeo. Se você estiver vendo pela TV, vai respondendo aí pelo celular, pra gente ter essa troca aí, eu entender como é que tá acontecendo. E assim, a gente pode também acessar pelo outro módulo, né, do Good Lock, o Lock Face. Acho que assim, é que alguns nomes eu fico trocando, eu fico inventando. É Clock, não é Lock não, é Clock. Clock Face, viu? Não falei? Fico inventando às vezes. E aí você consegue também criar, né, o seu relógio ali. Mas não é tão minimalista, sabe? Então, você teria que fazer toda essa mudança pela tela de bloqueio, sendo que você quer mexer no Always On Display. Enfim, a Samsung deu uma modificada não tão agradável. Mas uma coisa que eu gostei bastante também foi as personalizações, né, na tela de bloqueio. Então, eu tô ali usando os widgets, eu achei bem bonito. E também gostei de trocar, né, as fontes ali pro relógio. Então, eu baixei algumas fontes, mostrei pra vocês, né, no vídeo anterior. Vou deixar aqui no card, que até coloquei lá uma que eu tô usando bastante também. E aí ela fica no Always On Display. Agora eu tô colocando um tema no meu celular, então o relógio da tela de bloqueio ficou um e do Always On Display ficou outro, entendeu? Então ainda é possível fazer essa mudança e tal, só não é tão rápido assim, tão intuitivo como era. Essa é outra função, outra mudança, seria o mais certo falar assim, que eu fiz assim que atualizou pro Android 6.0. Puxando de um lado, né, acho que é o lado direito, eu consigo ver a central de controle minimizada, né, e puxando do lado esquerdo, eu consigo ver ela por completo, né, a central toda. E isso você faz pelas configurações, porque senão você vai ter que puxar e puxar de novo, para poder abrir toda ela. Mas se você quiser fazer essa coisa mais rápida, você pode personalizar. Então eu tô mostrando para vocês, é só você clicar no lapisinho e você ativar a função que eu tô mostrando aí para você conseguir ver o painel todo para facilitar. Falando sobre gestos, desde que eu usava o S10 Plus, eu ainda usava os botões, né, aquela parte lá de baixo que simbolizava os botões. Aí, assim que recebeu, né, aquela questão de gestos, muitas pessoas falam assim, por que você não usa os gestos? É muito mais fácil, papapá, pipipi. E assim, eu mudei para os gestos, do estilo que eu uso até hoje, que ficava o traçado lá embaixo, né, e aí ele não tinha as funções dos botões, era somente os gestos. Então, tinha que acessar pelas laterais da tela. E aí, eu comecei a perceber agora, hoje em dia, que eu acho que eu não sabia, que eu conseguia mudar para os gestos, mas manter as funções do botão.
E nesta nova atualização da One UI 6.1, eles tiraram esse recurso ali de forma nativa, sabe? De você ter os gestos, porém com as mesmas funções dos botões. E muitas pessoas sentiram falta, tem muitas pessoas reclamando disso. E, gente, eu nem tinha percebido, porque eu já falei, né? Eu mudei para os gestos, então eu usava as laterais da tela, o que me causava várias vezes uma raiva. Tem momentos, né, que acontecem toques acidentais, eu tô passando no feed, tô vendo uma postagem, sem querer, eu deslizo na tela do lado, aí a tela atualiza e some tudo aquilo que eu tava assistindo ou vendo, enfim. Várias vezes aconteceu isso e pra mim era super normal passar esse perrengue, porém tinha mais opção, né, dos gestos. E agora só temos essa única opção e que ainda fica o traçado lá embaixo. No vídeo anterior eu ensinei como tirar o traçado e eu vou ensinar num outro vídeo também que ainda é possível, porém você vai ter que acessar os modos do Good Lock, tá? Pra você conseguir usar o modo de gestos sem os botões, mas com as funções dos botões. Exatamente como os botões funcionavam, né? Para minimizar a tela, para poder voltar e essas coisas todas. Então, vou fazer num outro vídeo para ficar mais fácil de todo mundo conseguir achar pela pesquisa, enfim. É possível ainda, então ainda há esperança. Só explicando que eu não senti essa falta, eu não senti essa diferença por conta disso. Então, para mim, nada estava acontecendo. Até que eu vi todo mundo reclamando, eu fiquei, como assim, gente? Aí eu me liguei. Com a chegada da One UI 6.1, vários celulares no caso, forma de falar, também recebeu o Galaxy AI. E aí, devido a isso, nossos ícones lá do teclado, ele meio que mexeu. Então, a estrelinha que simboliza a inteligência artificial ficou por primeiro. Então, se você não sabe, né, só deixando aqui uma breve informação que pode ser inútil para muitas pessoas, mas você consegue fazer essa mudança, porque os emojis, os ícones dos emojis eram os primeiros. Com a chegada do Galaxy AI, ele foi pro primeiro. Então, assim, ficou confuso, porque tu vai lá, de primeira você acaba clicando no lugar errado. Então, você consegue reposicionar, só pressionar o íconezinho ali, e aí você troca colocando o que já era por primeiro, que são os emojis, em primeiro, para você não ficar fazendo essa confusão, porque de primeiro eu já senti essa diferença, e aí eu reposicionei para não dar bug no meu cérebro, entendeu? Então, faz aí também para você que ainda não sabia dessa. Das funções que eu tenho, assim, mais utilizado, ainda tá muito novo, tudo muito recente, né? Mistureba de One UI 6.0 com 6.1, com Galaxy AI, são muitos recursos, muitas possibilidades e que vamos conver, não dá. Pelo menos eu, sendo muito clara para vocês, não estou usando nem metade do que tá disponível, entendeu? É muita novidade em pouco tempo. Demorou e saiu soltando tudo. Aí deu bug, né? Porque, tipo, a One UI 6.0 não teve tanta mudança. Eu digo que a One UI 6.1 teve mais mudança do que a 6.0. Então, assim, não faz muito sentido, mas ok. Das funções que eu tô começando a me acostumar pra usar mais é o Circule pra pesquisar, porque de fato eu já tinha comentado pra vocês que vai o quê? Poupar prints no nosso celular. Às vezes você vai tirar print de algo pra poder depois lembrar de pesquisar. Eu nunca lembro. Então, com o Circule pra pesquisar, né, faz com que eu já saiba daquilo, né, e que eu quero saber mais informações. A pessoa mostrou um tênis, mas ela não disse a referência desse tênis. E aí eu tirava print desse tênis, né, lá nos stories, num vídeo, no YouTube, sei lá, seja onde for, TikTok, e aí depois eu ia pesquisar, quando um dia eu lembrasse, né, de ir lá nos meus prints. Na questão do Circule para pesquisar, eu já circulo na hora, ele já aparece o modelo do tênis, por exemplo, com a sua referência, com o seu preço. Então, eu já tenho uma noção do que esperar, do preço, da margem ali, as cores que tem disponível. E aí, o que me faz o quê? Salvar a imagem do tênis, para depois eu pesquisar somente isso. Então, dá uma facilitada, sim, a mais. E essa é uma das funções, assim, que eu tô começando a me acostumar mais para usar. Outra que eu tô usando bem pouquinho, mas ainda tô começando aí, que é a correção, né, ali automática, digamos assim, pela inteligência artificial, né? A gente tem, como eu falei, aquela segunda função ali, por primeiro, segundo, depende se você já mexeu, ali na hora que a gente tem o teclado, na barrazinha, e ali a gente consegue, na hora que tá escrevendo, escolher se a gente quer uma correção, né, ortográfica, ou se você quer um padrão de comunicação ali mais informal e tudo mais, que ele vai te disponibilizando opções. Então, isso eu tô começando a usar um pouco mais para ter ali a opção das duas, né,
funções, que é o recurso de correção ortográfica, ou para falar de forma mais informal, formas de comunicação mesmo. Achei legal isso, então tô tentando usar mais. Remover objetos, que já era possível nas versões anteriores, ainda é algo que eu não tô usando tanto, que no caso é para fazer o quê? Remover e fazer a inteligência artificial tapar aquele buraco com alguma coisa, entendeu? Inventar alguma coisa ali. Eu acabo, toda vez que eu vou tirar uma foto, tendo aquele olhar clínico de tipo, não, aqui tem uma lata de lixo, aqui tem um lixo no chão, aqui tem pessoas aparecendo, eu já vou tentando procurar o lugar mais limpo possível para me ajudar também, né? Então, assim, a inteligência artificial faz uma diferença, mas dependendo de onde tiver os objetos, se ele estiver atrás do seu braço, na hora que for tentar tirar o objeto, vai dar bug, vai dar ruim. Então, nem todos os momentos ali essa inteligência vai ficar chuchu beleza, entendeu? Então, toma sempre cuidado para ficar algo mais fácil. Então, tô usando, mas muito pouco ainda. Outra que eu tô começando a usar mais, que eu acho que, tipo assim, é muito mais rápido, muito mais prático, é o desacelerar, né? Você pressiona quando você tá vendo um vídeo ali na galeria, não precisa nem clicar pra ver de fato o vídeo, mas só ali no preview, se você pressionar, já começa a passar em câmera lenta. Então isso aí eu tô usando bem mais e é bem legal pra eu ver detalhes assim antes mesmo de editar o vídeo, por exemplo. E por último aí outro recurso que também eu tô usando assim bem mais e ficou bem mais interessante, né? Eu já fazia essa breve edição, que é acelerar os vídeos pela galeria nativa, pela galeria, né? E agora temos mais opções para desacelerar, né? Ou para acelerar. Temos opções mais rápidas ou menos, ou mais lentas, no caso, né? E aí ainda dá pra dividir, né? Eu quero que essa parte fique rápida, eu quero que essa parte fique rápida também, mas aqui eu quero que fique normal. Então, não era possível fazer esse tanto, assim, de edição. Agora a gente já consegue, então eu acabo usando bem mais, me poupando de ter que abrir outros aplicativos, sabe? Então isso é bem legal. Antes de chegar na parte onde a gente vai falar sobre a bateria, né, que eu sei que também vocês querem saber bastante sobre isso, outra coisa que me fez usar bastante hoje em dia e ficou ainda mais fácil a interação foi o Quick Share. Era uma função ali que ficava somente para Samsung, né? Então eu conseguia fazer essa troca de arquivos. E agora, gente, agora o Quick Share se fundiu ao app de compartilhamento do Google. Então funciona agora para qualquer Android, não sendo somente um Galaxy, e também, a melhor parte, de forma offline. Não precisa estar aí com dados móveis, internet, Wi-Fi ligado. Bem mais prático. Bluetooth é passado, entendeu? Bluetooth é muito passado agora. É algo que é raridade aí eu usar, mas temos outros aplicativos que eu tô para trazer aqui para vocês. Se você tem um Samsung, entendeu? O app, né? Flow. Gente, isso é um achado da vida. Eu vou trazer num outro vídeo, me lembrem. Chegando na parte final e muito importante também, bora falar sobre a bateria. Com a chegada da One UI 6.1, tivemos 3 novos recursos de otimização de bateria. Temos aqui o básico, que é quando a bateria estiver 100% carregada, o carregamento será interrompido até que o nível de bateria caia para 95. E então o carregamento será iniciado novamente. Estou usando porque eu criei de rotina para que quando, por exemplo, eu coloco meu celular para carregar à noite, ele não fique ali carregando a noite toda de fato e de verdade, mesmo que já tenha chegado aos 100%. Então, se eu colocar meu celular para carregar antes das 10, quando chegar às 11, ele trava, se ele já chegou ali nos 85, por exemplo, ele vai travar o carregamento nos 85, para quando chegar às 5 da manhã, ele desative, né, esse travamento, essa proteção da bateria e complete os 100%. Então, quando eu acordar ali por volta das 7 horas, 8 horas, ele não vai ter ficado tanto tempo na tomada para carregar até os 100% e depois continuou na tomada, entendeu? Então, esse modo básico seria aí, basicamente, as rotinas pré-definidas. E, no caso, como eu já criei uma, como eu acabei de dizer para vocês, eu não ativei. Então, a minha proteção de bateria desse novo recurso está desativado. Mas, já fica a dica aí para você que talvez esse básico seja muito, muito útil, tá? Adaptável. Use a proteção máxima enquanto dorme e mude para a proteção básica antes de acordar. Aqui,
que eu acabei de falar pra vocês. O tempo de sono é estimado com base nos padrões de uso do seu telefone. Acho que essa função ainda é melhor do que o básico. Você nem precisa fazer a sua própria rotina. Eu criei a rotina, né? Como eu acabei de dizer pra vocês. Aqui, ele já é esperto o suficiente pra poder criar sozinho, seguindo os padrões de uso aí do seu próprio celular. O celular é esperto, né? Então ele vai conseguir entender que hora tu acorda, que hora que tu costuma dormir, no momento que o celular fica um tempo parado, sem uso. Então tudo ali vai ser gerado o padrão dele de uso. E o máximo, sua bateria interromperá o carregamento quando atingir 80%. Isso é que eu não gosto, porque pra mim vai até o 100%, porque eu preciso de 20% a mais aí, entendeu? Vai fazer diferença no meu dia a dia. Então, não sou adepta desse negócio de carregar até 85%, de carregar até 80%, eu quero os 100%. Pra mim, o básico e o adaptável são os mais interessantes. E isso pode fazer diferença aí na sua bateria, se você quiser ativa, para poder fazer aí o seu experimento. Indo agora pro quanto tempo de bateria você está fazendo, Sabrina? O seu rendimento, né? Ou melhor, o rendimento da minha bateria caiu? Não. Eu diria que não. Continuou a mesma coisa, até melhor talvez. Eu tenho, agora a gente consegue entender um pouquinho mais o gráfico, tava muito confuso, aqui da bateria do próprio celular. E eu sempre, né, desde que eu descobri esse aplicativo, que eu acho que foi em fevereiro, através do meu amigo que eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome do meu amigo, gente. Ele também é criador de conteúdo tech. Rafael. Ele falou sobre esse aplicativo no vídeo dele, que é o GSM Battery. Então, ele também monitora a sua bateria. Eu sempre deixo ele aberto no meu celular. Então, desde que eu baixei, que foi lá em janeiro, até agora ele faz o monitoramento da minha bateria. Então, temos 2 gráficos aqui pra falar pra vocês, tá? Ele acabou de carregar meu celular. Então, chegou aqui no 100%, acabei de tirar do carregador, como vocês viram. Aí aqui ele já falou que, tipo, eu fiz 1 hora de tela ligada e tal, então não vamos levar em conta o dia de hoje. Bora pro dia 1, que foi ontem. Fiz 5 horas e 20 de tela ligada. Aqui diz que não tá contando com o tempo de carregamento, tá? Então, podemos confiar. Dia 30, fiz 7 horas e 3, ou seja, um uso aí bem mais interessante. É uma média diferente, não é o comum. Dia 29, eu fiz 6 horas e 25. Outro dia 28, eu fiz 4 horas e 31. 7 novamente. 5. E vindo agora para o GSM, eu tinha tirado aqui antes dessa carga, né, completa. Eu tinha mostrado pra vocês. Deixa eu voltar aqui no print, porque eu sabia que ele ia fazer isso, né? Então, eu tirei print antes dele acabar de carregar. Tá vendo lá? Tava 93%. Pra mostrar pra vocês desde a última carga. Meu celular diz que eu fiz 5 horas. Aqui ele diz que eu fiz 4 e 15, né? Esse negócio aqui do ecrã, tá vendo? Ele diz que eu fiz 4 horas e 15. E aqui embaixo diz também, ó, que desde quando eu baixei o aplicativo, dia 15 de janeiro, e ele fazendo todo o monitoramento, a média da minha bateria, né, de duração é de 6 horas e 15 minutos. Mas a média máxima, tipo assim, o máximo que eu já cheguei de duração da minha bateria no caso, usando, tá, gente? Tipo, com a tela ligada e tal, foram 8 horas e 19 minutos. Tá? Então, essa é a minha média quando eu consigo, que eu consigo ficar aí usando o meu celular. Eu que já fiz fazia 3 horas, fazia 2 às vezes com o meu Note 20 Ultra. Gente, humilhação. Um montão de bateria, mas não durava nada. E aí aqui temos um rendimento muito melhor. Ele permanece na mesma média que era antes, não superaquece, é a mesma coisa que era quando eu comprei esse celular. Ainda vou fazer 1 ano de uso com ele. Blá, 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 blá. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Que tenha ajudado vocês. Eu quero o feedback de vocês também. Me contem aí nos comentários quais funções vocês estão usando mais, como é que tá sendo o rendimento da sua bateria, qual celular você tá usando, né? Pra gente também ficar sabendo. Não quero ficar falando sozinha aqui, não. Te aguardo lá no meu Instagram. Confere aí se você deixou o likezão e se você já se inscreveu. E é isso. Um grande super power beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.